fenômeno da consumerização, a gente está vendo o seguinte, que nós estamos indo muito para o móvel. Tudo está acontecendo para o móvel. Quer dizer, de repente, todo mundo está buscando alternativa. Nós estamos falando de surgimento aí de tablets cada vez mais sofisticados, celulares cada vez mais sofisticados, o próprio equipamento pessoal, que seria o notebook, a gente sabe que ele está em transformação. Você vê vantagens nessa mobilidade total, que a pessoa meio que se integra? Como que é? Você vê alguma vantagem, desvantagem? Eu vejo muitas vantagens, assim. Tem algumas desvantagens, mas eu vejo mais pelo lado positivo. Eu acho que a gente tem mais vantagens. No momento que você consegue ter o seu funcionário ou a sua corporação acessando os os sistemas por meio dos dispositivos, você aumenta a produtividade, né? Então, às vezes, a pessoa não pôde ir naquele dia porque o filho adoeceu, mas ela consegue trabalhar. Sim. Você não perde aquele dia de trabalho, né? A pessoa está viajando, teve um tempo, a gente aqui está no evento e, eventualmente, a gente tem a oportunidade de ver o que está acontecendo na corporação e participar. Então, eu acho muito positivo. Né? Acho que é uma coisa, é um caminho inevitável, acho que as organizações têm que se preparar para isso, né? Assim, como ponto negativo é a questão da preocupação com as consequências disso, né? Não basta só você dizer, vamos preparar a nossa estrutura, os nossos sistemas para receber os dispositivos dos nossos funcionários, né? Mas de que forma você vai garantir que isso não comprometa a sua estrutura, a segurança do seu dado, né? Então, tem alguns pontos que devem ser pensados, mas com certeza, na minha opinião, é muito positivo. Renato, você acha que tem pontos negativos nessa mobilidade total e extrema que a sociedade está caminhando? Existem os pontos negativos, existem diversos pontos positivos, né? Muitas vezes é até mais fácil a gente falar dos pontos negativos do que dos positivos. Nós, da área de TI, porque nós cuidamos da infraestrutura. Ou seja, não somos nós que definimos se aquilo ali vai funcionar ou não vai. A área de negócio diz eu quero e a área de TI providencia. Pontos negativos. E aí não focando somente na área de TI. Pontos negativos de TI, por exemplo, a segurança da informação. O tráfego de dispositivos que não são da corporação dentro de sistemas, enfim, de recursos da infraestrutura da empresa. Mas a questão legal, por exemplo, um funcionário que está acessando um e-mail, respondendo um e-mail, acessando uma aplicação, num sábado, num domingo, num dia à noite, e ele é um funcionário que é carteira assinada, bate ponto. Peraí, então eu trabalhei no sábado, entre meio-dia e 1h que eu estava respondendo e-mail. Eu trabalhei aquele dia à noite. Opa, peraí, como é que contabiliza isso? Como é que você registra isso? Então, a sociedade, no meu ponto de vista, ainda não conseguiu fazer essa migração. Certo. Primeiro estou dando a corda, para depois eu ver como é que isso... Se eu vou ter que enforcar ou se eu vou ter que dar mais essa linha. Inclusive teve uma decisão judicial recente falando sobre isso, né? Sobre a utilização de recursos móveis para ser considerado como hora extra ou um período contado. Foi contado isso aí. Quer dizer, nós estamos caminhando em tentar resolver essa questão. Porque assim, a questão é tem que resolver. Não tem mais como retornar ou parar essa onda. Isso. Bom, eu estou com uma informação aqui que é do Gartner e eu acho que é legal a gente colocar e a gente tentar caminhar para o encerramento, mas falar um pouquinho, comentar isso aí. A informação diz o seguinte: a estimativa é que nós teremos mais de 1.780 bilhões de dispositivos móveis nos próximos anos. Quer dizer, nós estamos falando aí para o ano que vem, a gente já está falando que quase um terço da população vai estar conectada. E, obviamente, ele está falando da população que está muito mais conectada aos negócios, aos meios de negócio mesmo. Quer dizer, o caminho do TI é a tecnologia móvel. Quer dizer, nós vamos sair... Houve um tempo no passado que a gente falava muito sobre o mainframe. E o TI teve o seu momento enorme de mainframe, que ainda tem o seu espaço. Houve alguns profetas do Apocalipse que disseram que o mainframe iria acabar quando surgiram os primeiros servidores médios. E não terminou, na verdade houve uma migração e aí incorporou-se ao mainframe, à tecnologia do mainframe, também essa tecnologia de redes que nós temos hoje, aí, que a internet talvez seja a maior manifestação. Hoje nós estamos vendo surgir toda essa tecnologia de mobilidade, com a consumerização.
Há um caminho de substituição ou é mais uma tecnologia que vai incorporar toda essa malha tecnológica que a gente vê construindo desde a década de 50? O que vocês acham? A opinião de vocês aí é um pouco de exercício para o futuro, né? O que vocês acham? A tecnologia de dispositivos móveis, ela é complementar. Né? Tá bom. Eu não acredito que ela vá substituir. Eu não consigo imaginar no futuro que as organizações não tenham escritórios, não tenham estruturas físicas, que todo mundo trabalhe em casa. Eu acho que isso é válido para alguns segmentos da corporação. Mas qualquer que seja ela, seja do segmento público, privado, e vejo o dispositivo móvel como um complemento disso. Né? Eu vou dar um exemplo lá da ANTT. Uma das atividades da ANTT é fiscalizar as rodovias concedidas. E hoje essa fiscalização ela é feita utilizando o bloco de multas, né? Que é depois transferido para a agência e processado internamente. Nesse caso, o dispositivo móvel veio para resolver um problema. Né? E nós, inclusive, estamos num processo final já de transformação dos nossos sistemas para dispositivos móveis. E a partir do ano que vem os fiscais vão fazer fiscalização com tablets. Mas você sabe que até essa tecnologia já está ficando ultrapassada, porque agora estão falando do chip que vai dentro do carro, e o próprio chip vai ser capturado, quer dizer, a gente já está vendo uma próxima tecnologia. É um próximo passo, claro, né? com certeza. É uma evolução na mobilidade, né? Mas eu penso que a mobilidade ela vai encontrar dentro das corporações um espaço que hoje não é atendido. Mas acho muito pouco provável que ela substitua as estruturas que a gente tem de comunicação fixa. Tá bom? Você, Renato, o que você acha? Exercício de futuro. Não, eu sou da mesma opinião. Eu acredito que não vá substituir, vá complementar. Por conta disso. Tem situações, tem atividades que, como ele falou, eu tinha que fazer o boleto, vou até o escritório, sei lá, 5 dias depois, e registro aquilo no sistema. O próprio, citando como exemplo, o próprio sistema da Receita Federal, que a partir desse ano, todo online. Ou seja, foi aos poucos, não foi uma coisa de uma vez só, vamos substituir, botar urna eletrônica em todos os lugares. Vamos colocar uma aqui, outra ali, começar a testar a questão da identidade digital para poder fazer a votação. Então, a coisa vai complementar. Aquilo que eu não conseguia fazer remotamente, eu estou começando a conseguir. Mas é complementar. Eu não acredito que, sim, nos próximos 10 anos, eu acho que não, é que eu lembro do não. mainframe que você tinha aquelas estações lá grandes da IBM de acesso ao mainframe, de cabeamento, mas quando surgiu os primeiros equipamentos, os PCs, a substituição foi dolorida, porque ficou aí quem manda em quem era de PC era mal visto ou era considerado subprogramador, não sei, era uma análise assim, meio estereotipada. Mas passou esse tempo, hoje a gente vê que foram duas tecnologias que se complementam. E agora, com a mobilidade, a gente está vendo que há uma movimentação de complementação mesmo. É complementação nos dados, quer dizer, nós estamos simplesmente falando de uma complementação, não vai haver substituição. Eu acredito que não. E se a gente também pensar na questão de segurança, aí não digo nem só da informação, mas segurança do dispositivo. O dispositivo que você está lá com o tablet usando num avião, e você botou na bolsinha da frente do assento e esqueceu lá. E lá você tem todas as suas senhas que você acessava o e-mail, você não protegeu. Por uma questão ou outra, é um dispositivo pessoal, mas você acessava coisas da instituição, e que normalmente as pessoas deixam as senhas todas já pré-gravadas, você só clicar e aparecer, então você ficou ali com a... Você entregou o acesso para qualquer pessoa que tiver... E aí... Existem já diversas aplicações aí que foram construídas, estão sendo construídas para que eu detectei que foi roubado, esqueci em algum lugar, automaticamente eu já bloqueio todo o acesso, bloqueio o acesso inclusive do dispositivo. Ou seja, todo benefício traz consigo uma série de preocupações que muitas vezes o usuário final, que é só um consumidor, que hoje em dia não, já há muito tempo, os nossos usuários, né, o Simbol sabe muito bem disso, eles também se entendem de TI. Eu quero, por que meu aplicativo não está na nuvem, não está na Apple Store, não está na Google Play? Eu quero, é só clicar num botão e aparecer aqui no meu tablet. Não, peraí, não é bem assim. Tem que vir aqui no meu computador e acessar, coloca no meu dispositivo. Isso tem um custo.
Então, a última palavra, vou falar duas palavras aqui. Nós estamos falando aí de mobilidade. Consumerização vai trazer uma série de instrumentos, ferramentas, tem trazido, na realidade, a gente tem visto isso perpetrar na nossa vida normalmente. Mas a gente está falando então de conveniência, ou seja, acessar de qualquer lugar, de qualquer equipamento, a qualquer hora, nós estamos falando de conveniência. E eu estou vendo que pela opinião de vocês, nós temos conveniência e segurança. Elas estão em conflitos agora. Quem vence? Eu acho que a conveniência vence, né? Eu acho que sim. Entretanto, cabe aí os gestores de TI estarem atentos, como o Renato falou, com a questão da segurança, né? Porque o usuário final, ele quer consumir o serviço, ele quer ter a facilidade, a conveniência. Mas ele não está muito preocupado se ele esquecer o tablet dele e as senhas corporativas estão lá dentro, se isso vai causar algum prejuízo para a corporação com relação à questão dos dados. Então, o gestor de TI é que tem que ter essa preocupação em pensar em soluções que têm surgido junto com o fenômeno da consumerização para prover a segurança. Mas eu acho que a conveniência prevalece. Você acha? A conveniência. A conveniência vai vencer. Vai vencer. Mas assim, a gente vai ter que correr atrás de soluções, mas a conveniência vence. Mesmo porque a infraestrutura de TI, ela, na maior parte das vezes, ela a instituição só enxerga que ela existe quando ela não está funcionando. Não está funcionando, peraí, não está funcionando, começa a... Né? Agora, quando está funcionando... A tendência é que com a consumerização, o que a gente veja é que toda tecnologia, acesso à rede, se torne o que eu chamo de invisível. Quer dizer, hoje a gente tem como invisível, por exemplo, a energia elétrica. Você só percebe a falta, você não percebe mais a existência. Acho que a mobilidade vai fazer a mesma coisa, né? Com certeza. Acredito que não só dentro das empresas, mas dentro da residência, eu chamo até a geração touchscreen. Não quero mais uma máquina que não tem uma tela, e não mais a tela pequena, agora é a tela grande. Então, isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Não a gente tem. Tá falando, então, assim, legal, esse bate-papo ele vai continuar, viu? Nós estamos falando aí de trazer o assunto está crescendo bastante, então a gente tem que aprender a falar a palavra consumerização, né? Mas eu não sei qual vai ser a palavra, eu gosto muito da vida digital, quer dizer, que a gente tinha a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, e eu gosto muito da vida digital que está sendo fundida através de todo esse movimento da consumerização. Tá bom, Sivaldo, muito obrigado por esse tempo que você deu pra gente aqui. Renato, obrigado também. O pessoal que está nos assistindo, então, muito obrigado por vocês terem participado. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado.